dando continuidade ao capítulo 12, nós vamos ver outra estratégia, né, de aprendizado não supervisionado, beleza? Então, agora nós vamos ver agrupamento. Vamos entender o que é agrupamento. Vocês viram lá que regra de associação é muito tranquilo, né? Então, agrupamento, ó. A análise de agrupamento, né, também denominado clusterização ou clustering, né, é uma técnica de aprendizado não supervisionado, ou seja, não há treinamento. As pessoas já estão enjoadas de ouvir isso, né? Não há um conjunto treinado, né, para se chegar a uma regra, coisa e tal. Aqui a gente faz a regra direta. O que significa que não requer rotulação. Rotulação nós já sabemos, né? Seriam as classes, né? Ou seja, eu não olho um conjunto de dados com as classes já pré-definidas. Eu não tenho isso aqui, né? Lá em aprendizado supervisionado a gente tem, né? Então aqui é conjunto de dados não rotulado. Diferentemente da classificação, que é uma técnica supervisionada na qual as classes dos dados são estabelecidas previamente. Aqui nada foi estabelecido, né? O agrupamento é usado para a descoberta de conhecimento, ao invés de fazer predições. Então, eu quero encontrar um conjunto de dados com características semelhantes, né? Os métodos de agrupamento visam agrupar objetos similares entre si e diferentes de objetos presentes em outros grupos. Então, eu quero categorizar, beleza? E o software vai me sugerir categorias de coisas, né? A grupos de coisas, né? Essa técnica é utilizada para explorar e compreender a estrutura interna de conjunto de dados, né? Identificar grupos de interesse e oferecer subsídios para tomar decisões com base nas características dos grupos identificados, tá certo? Os algoritmos de clusterização examinam as características dos dados e agrupam os itens com base na proximidade ou similaridade entre eles, utilizando medidas de distância ou similaridade, como distância euclidiana, distância de Manhattan. E aí tem várias distâncias. Nós já vimos a euclidiana anteriormente, né, pessoal? Em KNN, se eu não me engano, né? Aprendizado supervisionado. Então, vamos lá. A clusterização é amplamente utilizada em várias aplicações de ciência de dados, como, por exemplo, na medicina, para identificar categorias, né, de diagnóstico, pacientes e remédios, na biologia, para categorizar animais e plantas, em marketing, para identificar grupos de clientes, eu diria que é uma das utilizações mais comuns, né? E em finanças, para identificar tipos de fraude também é legal, né? A gente pode identificar tipos de fraude, tá? Então, existem vários algoritmos de clusterização, dentre eles os hierárquicos particionais. Nós vamos ver aqui os particionais, legal? Então, como eu falei para vocês, a gente tem a intenção de simplificar o entendimento, né? Cada um com suas próprias abordagens e critérios de formação de clusters, tá? Então, entre os algoritmos, pessoal, de clusterização mais comum está o K-means, né? K-means, né? Seria K-médias, beleza? K é o número de grupos que a gente pretende encontrar, tá legal? Que é um algoritmo particional que recebe um número de partições proposto pelo cientista de dados, o K, e um conjunto de dados como entrada, e procura encontrar K grupos disjuntos de dados. Vamos tentar entender de maneira macro, eu vou mostrar o algoritmo daqui a pouco. Imaginem vocês um supermercado, tá legal? Quando você faz compra no supermercado, você gera aquele ticketzinho e está lá no sistema do supermercado. Então, você comprou, sei lá, alface, carne, tomate. Além disso, pessoal, tem o dia da semana, né? O dia que você comprou. Tem dizendo se é final de semana, se é dia de semana, se é feriado. Então, tudo isso eu tenho um controle só com aquela sua compra, né? Eu só não sei quem comprou, mas eu tenho toda a característica daquela compra, beleza? Então, aí eu vou lá no software, organizo esses dados, faço uma limpeza dos dados, né, do supermercado de 10, 20 anos e coloco para clusterizar. E digo o seguinte, tem uma modelo de matemática para a gente contar o número de grupos, tá? Só que eu não vou entrar em detalhe aqui, que é um pouquinho mais complexo. Mas eu digo o seguinte, ó, eu chego para o software e digo, ó, me dê 5 grupos para esse conjunto de dados. Aí o software vai lá, trabalha, e te oferece 5 grupos. Aí depois você vai tentar entender o porquê que ele organizou aqueles dados em 5 grupos. Então, pessoal, é a partir daí que surge a terça-feira da carne, a quinta-feira da verdura, por quê? Ele vê que concentrou um grupo de pessoas, né? Aí tu vai estudar aquele grupo. O que eles têm em comum? Ah, eles gostam do supermercado terça-feira. Qual o produto que eles mais compram? É carne. Então, o supermercado quer o quê? Terça-feira da carne, porque sabe que o comprador de carne vai na terça. Ah, tem um cara também lá na quinta-feira da fruta. Então, é assim que o supermercado começa a encontrar aqueles dias para fazer promoções de determinadas coisas. Então, pessoal, aquilo não é o acaso. Eles fizeram um grande estudo e começaram a entender que grupos de pessoas gostam de consumir um grupo de itens do supermercado em determinada data, ou num feriado, ou no final de semana, e assim por diante. Beleza? Então, aí, quem vai sugerir os grupos é o software, e o cientista de dados vai tentar entender por que ele gerou aqueles grupos.
Aí ele começa a fazer perguntas para os grupos, né? Começa a tentar entender os grupos, beleza? Então é assim que se usa. Então tá lá, ó. Escolha a quantidade de clusters, né, grupos, aleatoriamente, ou seja, valor de K. Então eu falei para vocês aqui que eu escolhi 5. Então aqui no nosso exemplo eu vou escolher 3, tá? Escolha aleatoriamente um ponto ou determine o item do conjunto de dados para representar o centroide. Centroide é o ponto onde é a média das distâncias de todos os pontos. Nós vamos ver agora isso, tá? O ponto em que as coordenadas, né, são as médias das coordenadas dos elementos de um grupo de dados, né? Então, para cada um dos K clusters, né? Então tá lá, e você vai repetir isso aí até estabilizar. Eu vou mostrar para vocês graficamente como é que funciona. Calcule a distância de cada elemento do conjunto de dados ao centroide, atribua cada ponto centroide mais próximo, formando um cluster, e recalcule o centroide. Vou mostrar isso graficamente, vai ficar muito mais fácil, tá legal? Até parar de mudar os conjuntos, tá? Então nós vamos ver. Então tá lá, ó. Os pontos, no nosso caso aqui, representam vendas de um cliente de supermercado, né? O eixo horizontal representa o valor de cada compra, que a gente simplificou bastante, né? E o eixo vertical representa a quantidade de itens que compõem essa compra. É para simplificar. Então, a gente botou um modelo aqui bidimensional, né? Cabe ressaltar aqui, no nosso caso, isso aqui é verdadeiro, a gente faz isso, tá? A gente pega a escala, pega todos os valores, o pessoal bota a escala entre 0 e 1. Tanto o preço, né? Quanto o número de itens, tá? A gente faz uma regrinha matemática, né? Pega o menor ou o maior, né? Faz a diferença entre o menor e o maior e joga isso dentro do eixo de 0 a 1, beleza? É um modelo matemático muito simples, tá? Então tá lá, pessoal. Então tá aqui, olha só. Eu fui lá no meu supermercado, vi várias vendas, né? Aí tu vai falar, pô, mas tu não podia botar os produtos aí? Sim, mas eu não estou preocupado aqui em complexidade, estou preocupado em entendimento. Então a gente usou só 2 atributos daquela nota fiscal lá que o cara gera: o valor da compra e o número de itens comprados, beleza? Só isso, eu só vi isso. E o que acontece? E deu isso aqui, ó. Então cada pontinho desse aqui uma nota de compra, né? Seria uma compra de um usuário, beleza? Então cada pontinho desse é uma. Como é que eu chego a esse ponto? Sei lá, o cara comprou 0,12 o valor da compra e 0,3 quantidade de itens. Por quê? Porque aqui eu fiz uma normalização, né? Eu transformei todas as compras, botei todas elas no intervalo entre 0 e 1. Peguei todas as quantidades e botei no intervalo entre 0 e 1, beleza? Então usei um modelo de matemática, uma fórmula de matemática, fiz isso. Olhando aqui, pessoal, a olho nu, né? O diagrama de dispersão aqui, a gente consegue ver que tem 3 grupos, né? Só de olhar, né? A gente vê 3 grupos. Então eu vou escolher K igual a 3. Beleza? Então, o K-means começa assim, né? O K-means, né? K-means, ou K-médias, né? Ele começa assim. Então, eu vou escolher 3 pontos aleatoriamente. Eu escolhi esse ponto, esse ponto, esse ponto. Só que isso aqui já está viciado, né, pessoal? Tá fácil, coisa e tal. Eu escolhi aleatoriamente. Então, por que eu escolhi 3 pontos? Porque eu vi aqui que parece ter 3 grupos, tá? Mas tem um modelo de matemática também que ajuda a gente a escolher esse K, tá legal? Então, o que eu fiz aqui? Eu escolhi 3 grupos. Aí, o que o software vai fazer para mim? Ele vai calcular a distância de cada item desses 3 pontos. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, aí eu faço lá a distância euclidiana, né, pessoal? A gente já aprendeu, né? Então, ele faz a distância euclidiana de todos os pontos para cada centroide desse. E aquele que for o mais próximo, ele vai dizer que pertence àquele grupo. Beleza? Vamos ver isso na prática. Então, tá lá, olha só. Aqui eu escolhi de propósito 3 pontos bem fora dos conjuntos de dados, tá? Então, eu escolhi o ponto vermelho aqui, um centroide, escolhi outro. Isso aqui é escolhido graficamente, tá? Mesmo, tá? Eu usei o software Orange aqui para fazer esse exemplo do K-means, tá? Então, tá aqui, ó. A gente tem aqui escolher esse centroide, esse centroide, esse centroide. O que o software faz? Ele vai e calcula a distância, por exemplo, desse ponto aqui para esse centroide, desse ponto para esse centroide e desse ponto para esse centroide, distância euclidiana. Como ele vê que está mais próximo do vermelho, então ele diz que é vermelho, está no grupo vermelho. Mesma coisa ele faz para esse ponto aqui, ó. Então, ele vê a distância para o verde, ele vê a distância para o azul e vê a distância para o vermelho. Ele fala, opa, eu estou mais próximo do verde. Beleza? Então, ele faz isso para todos os pontos. Pô, olha o trabalho que dá, né, pessoal? Tem que ter processamento, né? Aí ele fez a distância de cada ponto para os 3 centroides. Escolheu o centroide mais próximo e botou a cor naquele ponto. Depois de fazer isso, pessoal, ele vai pegar só os pontos vermelhos e vai ver o centroide só desses pontos vermelhos. Ou seja, vai calcular as médias, né, das coordenadas e vai ver onde é que fica o centroide só dos vermelhos. Ó. Aí ele encontra um novo centroide, que é esse aqui, ó. Beleza? É um novo centroide. Aí encontrou um novo centroide por verde. Aí encontrou um novo centroide para azul. Aí o que ele faz, pessoal? Aí ele calcula de novo a distância de cada ponto para cada centroide. Aí vai calcular a distância de cada ponto. Aí você vê aqui, ó, esse ponto verde aqui, pessoal, quando eu calcular a distância, ele está mais próximo do vermelho do que do verde. Então ele vai passar a ser vermelho.
essa é a instabilidade. Só vou parar de fazer isso quando estabilizar. Vamos ver outro ponto aqui, ó. Esse azul aqui, pessoal, está mais próximo desse centroide do que o do centroide azul, então ele vai passar a ser verde. Então, o que ele faz? Ó, aí fez lá, ó, mudou. Ó. Então, isso aqui passará a ser vermelho, né? Coisa e tal. Esse aqui, né? Coisa e tal. Então, aí o que ele faz? Calculou, ele vai ver de novo quem está mais próximo ao centroide, beleza? Então, o que ele faz? Ele calcula o centroide e vê quem está mais próximo. Quando ele fizer isso, ó, mudou. Olha o centroide como é que mudou de novo. Então, o que ele faz? Primeiro eu dei o centroide, né, eu dei os pontos, aí ele calcula a distância de cada ponto para aquele centroide. Depois de calcular a distância, eu encontrei um centroide novo. Aí ele calcula a distância dos pontos para um novo centroide. Esses pontos aqui, eu acho que vai ficar tudo vermelho, pessoal, que é tudo vermelho, beleza? Então, aí o que vai acontecer? Estão mais próximos ao vermelho, ó, passaram a ser vermelho. Quando eles passarem a ser vermelho, o que vai acontecer? Esse verde, ele vai calcular um novo centroide. Como é que ele calcula um novo centroide, pessoal? Ele pega a média das coordenadas, beleza? Quando ele pegar as médias das coordenadas, vai mudar. Isso aqui vai passar a ser vermelho. Vamos lá. Não, passou não, né? Mas beleza. Então, ó, calculou um novo centroide, né? Aí vai calcular o ponto, ó, passaram a ser vermelho, beleza? Então ele vai fazer aquilo. Eu escolhi 3 pontos inicialmente, ele calculou a distância de cada ponto aos 3 pontos, aos 3 Ks, né? E coloca o mais próximo, beleza? Depois de colocar o mais próximo, ele calcula um novo centroide dentro daquele grupo e vê se muda alguma coisa, né? Se está mais perto do centro ou não. E ele vai fazendo isso até estabilizar. Aqui, pelo visto, estabilizou, pessoal. Então a gente vai dizer que aqui nós já encontramos o grupo, né? São 3 grupos. E aí, pessoal, o que eu vou fazer depois de encontrar esses 3 grupos aqui que já está estabilizado? Primeiro eu encontrei os pontos, fiz a distância dos pontos, calculei o centroide, calculei a distância dos pontos, vou fazendo. Então aqui ele estabilizou, o nosso algoritmo estabilizou. Ele não propôs 3 grupos. Aí eu vou pegar esses 3 grupos e vou tentar entender. Aí vou começar a fazer pergunta para eles, ó. Então eu tenho 3 grupos, né? E vou começar a entender o que esses caras têm de comum. Por que esses grupos foram montados, beleza? Aí tá lá, ó, perguntas. Qual o valor mínimo e médio e máximo gasto por compra em cada grupo, né? Então, estão associados porque tem uma faixa de gasto, né? Qual o tipo de produto, né? Então, vamos entender se a gente vai fazer a verdura, né? A carne, o peixe para esses grupos, né? Quais são os 5 produtos mais comprados por cada grupo, né? Quais os dias da semana que cada grupo vai lá? Então, é isso que o supermercado quer entender, pessoal, para aumentar suas vendas. Então, por meio de clusterização, lembre-se que nós chutamos quais eram os números de grupos que eu queria, porque ali o diagrama de dispersão estava, né, fácil de ver que eram 3 grupos, né, pessoal? Depois eu escolhi os pontos, né, fiz a distância de cada ponto para aqueles Ks que eu escolhi, e depois de ter um grupo prévio, né, com os mais próximos daquele K, eu calculo o centroide desse grupo. Depois eu vejo a distância de novo, até isso estabilizar. Estabilizou, eu encontrei os grupos e agora eu vou fazer essas perguntas para tentar entender como eu posso melhorar minhas vendas a partir desses grupos, beleza? Então, pessoal, é assim que funciona o agrupamento. E com isso a gente fecha mais um capítulo, que é o 12º, né? Que seria a parte de aprendizado não supervisionado. E o próximo capítulo, pessoal, pelo menos dessa primeira edição, é a conclusão. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês tenham se divertido, né? Que a nossa didática tenha batido com o paradigma de aprendizagem de vocês e interajam lá, comentem os vídeos que a gente vai melhorando, criando um vídeo a mais para explicar alguma peculiaridade que vocês não tenham entendido, para cada vez aprimorar mais esse auxílio, né, esse meio auxiliar para o livro que nós escrevemos. Um grande abraço e boa sorte aí no uso dessas técnicas que agora vocês aprenderam, né, a linguagem dos dados, e podem se tornar pelo menos um analista de dados. Eu acho que já dá para atuar no mercado, beleza? Grande abraço e até a próxima.